Algo que você já deve ter ouvido dos seus pais e você já falou para os teus filhos, caso você tenha filhos, você já falou para os teus filhos, você não é igual a todo mundo. Isso é algo que com certeza a gente já ouviu, eu já ouvi e falo isso para minha filha, quando ela quer dar algum exemplo, né? Eu falo, filha, você não é igual a todo mundo. Você tem que entender qual é o teu jeito, o teu jeitinho, a maneira como você fala, tal. E o que acontece? Por que eu tô falando sobre isso? A gente às vezes fala isso, escutou muito isso, fala isso, mas a gente não aplica no nosso dia a dia, tá? Eu trouxe essa maneira de pensar para você inserir dentro do teu consultório, para você entender o seguinte: o que eu aprendi? Eu aprendi no início, eu queria muito agradar todo mundo. Eu realmente sou um pouco agradador, então eu não gosto eu gosto que as pessoas, né, gostem de mim. Então eu ficava pensando assim, cara, eu sou dentista, eu tenho que agradar todo mundo. E é um erro gigantesco. Então, se você é assim, não fique nessa dor, sabe? Porque eu demorei muito para aprender, ninguém me falou isso, né? E o que acontece? Poxa, tem pacientes que vão entender o teu perfil, vão gostar de você como você é e vão te valorizar por isso. E tem outros pacientes que não, que você pode fazer o teu melhor, que nunca vai ser bom para ele. E é assim que funciona. E é uma verdade que se você já não entendeu ela, que às vezes você já sabe disso, mas ou você já pensou nisso, mas não tem a certeza, tá? Realmente a gente não tem que agradar todo mundo. A gente precisa primeiro de tudo entender como é o teu jeito, como você é como profissional e como pessoa. Isso está conectado, não tem como você ser uma pessoa diferente atendendo, tá? Você pode, claro, melhorar a tua comunicação, ter uma postura e fora ser um pouco mais contraído, né? Eu sou assim, mas tem paciente que eu já conheço que ele sabe que eu sou mais contraído. Opa, desculpa, tia. Sabe que eu sou descontraído e eu brinco com ele. Eu converso com ele, ele se sente bem, poxa, ele, né, fala, pô, é uma consulta leve, a gente realmente, né, fica amigo. Eu sou muito grato por isso, assim, muito mesmo, né? De ter essas pessoas que reconhecem isso, né? E eu sei que eu também posso ajudar elas. Isso é muito bom. Então, assim, quando você entende isso, você tira um peso das tuas costas, você não tem ideia, tá? Porque é assim que funciona. Então, tá, tem parente que vai gostar, tem parente que não vai, tem paciente que vai gostar, tem paciente que não vai. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, mas como que eu vou identificar? Você precisa entender realmente o jeito que você gosta de atender, a maneira como você gosta de se expressar. Então, assim, ó, eu sou um cara que converso com os meus pacientes, eu realmente faço esse acolhimento, troco ideia, né? Alguns pacientes a gente brinca, já conhece e tal. É o meu jeito de fazer, tá? E muitos pacientes gostam disso. Realmente eu sou atencioso, eu converso com o paciente, eu escuto eles, né? Eu me coloco no lugar do paciente. Eu sempre falo isso porque realmente é um ponto que é um diferencial, né? A maneira como você enxerga e se coloca no lugar. E eu sou verdadeiro. Então o paciente sente tudo isso. E eu me comunico dessa forma. Minha primeira consulta, se você tiver comigo, eu me comunico em todos os meus pontos que eu vejo que são positivos, que são pontos diferenciais, que isso, quem eu sou, eu me comunico na primeira consulta. E daí ali eu mostro pro paciente, não, cara, é esse cara que eu quero. Ou senão, não é. E tá tudo bem. Você entende? Tá tudo bem. Graças a Deus a maioria né? Porque a gente também hoje já acaba que os pacientes que vêm, eles já são indicados de uma maneira, o paciente já fala, né, da gente como é, então ele já vem com essa percepção, tá tudo certo, tá? Mas se você tá no começo, não vai ser sempre assim. Você precisa criar isso, tá? Mas aí vem um ponto. Quando você entende qual é a tua maneira, então às vezes você é o dentista que é da tecnologia. Cara, tem um colega meu que eu conheço, o cara da tecnologia, assim, ó, no último. E é o perfil dele, ele é assim, ele sempre foi assim. Então ele entrega muita tecnologia. E tem paciente que ama isso dali. E é ótimo. Mas o que você tem que entender é, se você não é o cara da tecnologia, não tente ser ele. Ah, esse é o ponto. Você entende? Você pode ter uma tecnologia no teu consultório? Pode. Mas não queira mostrar para o teu paciente uma coisa que é o teu ponto positivo, que é o teu diferencial, se aquilo não é verdadeiro. Tá? Os pacientes vão gostar de ter tecnologia? Sim, eu tenho. Ok. Mas eu não vou ser o cara que vou me comunicar sempre através disso. Porque não é assim. Eu tenho para me ajudar. Mas eu não vou viver só isso. Entende? Esse meu colega vive isso. É o mais importante para ele. Ele não gera tanta conexão, mas ele mostra muito da tecnologia. E tem paciente que adora isso.
E o cara que quer ser, né, ouvir, escutar, talvez ele vai procurar um outro profissional. E ele também entendeu isso. E é isso que eu quero passar aqui para vocês, tá? Então, quando você entende a maneira como você é e você sabe, aí é o ponto. Você entende, reconhece, identificou isso, tá? E você passa isso para o teu paciente. Você comunica isso para ele já de início, tá? Porque o cara, pensa comigo, o cara que veio indicado, que veio para mim como uma indicação, tá? Ou falaram, assim, às vezes nem é uma indicação, às vezes só comentou, não, passa lá, o consultório é bem legal, sabe aquela coisa meio por cima, assim, mas ele vem. Foi falado algo para ele. Aí ele chega aqui, e se eu não me coloco meu posicionamento, meus diferenciais no início, para ele fica meio perdido, sabe? E eu sempre digo, quando o paciente está perdido ou ele não entende, ele sai, tá? Então, assim, algumas coisas precisam ser muito claras para o paciente, tá? E uma delas é essa. Comunique qual é o teu diferencial. Então, identifique ele e comunique ele. Isso é fundamental. Então, porque o paciente já vai se conectar contigo naquele momento. Ele sabe, os meus pacientes, se você até conversar com eles sabem. Eu vou sempre me colocar no lugar, vou falar o que eu faria para mim, o que eu faria para alguém da minha família. Eu sou muito verdadeiro, tá? Falo, às vezes o paciente diz, isso aqui você não precisa, realmente. E o paciente gera uma confiança naquilo ali que é incrível, ele não te troca mais. Entende? É isso que eu quero gerar para vocês, que eu falo, que é você ter o paciente para... Tem um conceito que é o Lifetime Value, mas é ter o paciente, tá? Para a vida toda. Esse conceito é exatamente isso. Ter o paciente para a vida toda, tá? O máximo de tempo que você puder. Seja, às vezes ele se muda e tal, tá? Mas se vocês quiserem, eu mostro até um gráfico para vocês, que a maioria dos pacientes que você perde é por mau atendimento, falha na comunicação. Tá? Não é nem por técnica, não é por preço, tá? Tem fatores, claro, o paciente se mudou, né? O paciente chegou a falecer, ou tem essas questões de valor, que não, a gente acha que é o maior, mas não é, tá? Os principais é mau atendimento, né? Não teve uma boa experiência, não teve a falha na comunicação, tá? Deixaram ele aguardando muito tempo, tal. Ele não entendeu, ficou perdido, ele sai. Tem uma pesquisa sobre isso, eu posso mostrar para vocês. Olha, então assim, abre a tua mente para isso. Então, poxa, se uma coisa que eu não quero que meus pacientes saiam é essa questão da experiência, do atendimento e tal, eu preciso entender a minha e comunicar isso para eles, tá? De uma forma clara e que ele, poxa, é isso aí. Então esse paciente que veio, que falaram isso de mim, quando eu deixo claro isso para ele que realmente eu sou assim, tá? Ele falou, pô, fechou, é isso aí. Entendeu? Então, assim, claro, a gente hoje tem uma tranquilidade um pouco maior de fazer o fechamento, né, de uma primeira consulta, de um orçamento, mas é porque existe todo um caminho, foi trilha, né, foi traçado isso, foi planejado, pensado e comunicado da maneira certa, com constância. Pensa nisso. Às vezes você está falando como você é, mas uma vez só, não funciona. Você precisa entender, comunicar e ser constante. Eu faço isso sempre. Tá? E funciona, entende? Eu espero ter realmente ajudado vocês aqui, tá? Se você quer que eu te ajude, quer identificar melhor como que eu aprendo isso, Anderson, é me identificar e comunicar da maneira, né, certo? Você quer aprender mais rápido, quer diminuir a tua curva de aprendizagem, quer colocar isso em prática, quer aumentar seus resultados, me manda uma mensagem aqui agora, você vai falar comigo, certo? Um abraço!